Adelaine, fala pra gente, traz pra nós aqui o seu currículo, com que você trabalha, porque quando eu falei pra ele sobre liberdade religiosa, ele falou, Emerson, a gente tem uma pessoa lá que é a sumidade nesse tema. E eu digo, olha, pastor, eu quero falar da igreja e quero falar também desse tema que é muito importante. Muito obrigada pela abertura desse tema, né? Eu sou advogada de profissão, atualmente estou licenciada a serviço exclusivamente do Poder Judiciário do Tocantins e a partir de 2020, nós passamos a trabalhar na igreja como Departamento de Liberdade Religiosa e também como missão do Tocantins Adventista, como coordenadora. Então, eu sou diretora do Departamento da Igreja Adventista da Central e sou primeira coordenadora do Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Estamos aqui com a nossa doutora querida Adelaine, que ela é advogada licenciada e hoje é da Igreja Adventista, faz parte da Comissão de Liberdade Religiosa da Igreja. Doutora, você havia comentado comigo, e hoje nós estamos aqui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Palmas. A senhora tinha falado para mim que me parece que já existiam alguns projetos de lei que foram encaminhados, protocolados na Assembleia, né? E o microfone dela aí. E também me parece que existe uma comissão hoje, é um Facebook, é um Instagram, o que é? Que fala sobre liberdade religiosa. Na verdade, como instituição adventista, nós temos, né, o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, que é uma estrutura com sede na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas trata de defesa à liberdade religiosa de todos os povos, independente de qual religião. Mas, com estrutura estadual, como você falou no início, né, nós não temos, de fato, nem a própria OAB quis instituir a Comissão de Liberdade Religiosa ainda. Embora, até mandar aqui um recado para o nosso Gideon Pitaluga, nosso presidente. Vi ele hoje lá na inauguração do NAI. Então, já tentei falar com ele algumas vezes sobre a criação dessa comissão, que é muito importante, mas infelizmente ainda não conseguimos, né? Será que estão esperando, só para poder aquela pimentada que eu tenho que dar ela? Sim. Será que os políticos tocantinenses estão esperando ter alguma invasão de alguma igreja, algum centro de umbanda no Tocantins, alguma agressão com algum pastor para que isso institucionalize uma política de respeito às religiões? Nesse caso, infelizmente, de forma um tanto velada, não tão velada, mas já existem algumas religiões como essas aí, africanas, né? Sim. Que sofreram algum tipo. Que sofreram. Pronto, aqui no Tocantins, aqui em Palmas. Nós vamos rebater isso. Exato. Se tiver que levar para a BIT, a gente leva. A OAB precisa rever, eu penso que com uma certa urgência a respeito disso, porque é necessário. Uma comissão de liberdade religiosa. Nós temos atualmente a Comissão de Direitos Humanos que cuida de forma geral, mas não é o bastante, porque é um assunto específico, né? Porque a Comissão de Direitos Humanos, ela trata da questão da sexualidade. Tudo. Mas a liberdade religiosa não. Embora são pautas importantes, a liberdade religiosa é estritamente para liberdades religiosas, independente de qual igreja, né? Então, atualmente existe um protocolo 90 de 2023 que foi realizado no dia 22 de março desse ano na Assembleia Legislativa. Então, é um projeto de lei, ele é copiado praticamente daquele de São Paulo, da Damares Moura. Então, é um projeto de lei, ele é copiado praticamente daquele de São Paulo, da Damares Moura. Damares Moura. Quem estava mediando o meu painel foi a relatora especial da ONU para a liberdade religiosa no mundo, a doutora Nazila. O doutor John Graça a conhece, são amigos. E ela me fez uma pergunta. Ela falou: Damares, o que você fez como parlamentar no Brasil? E ela me perguntou, ela me desafiou. O que você fez no Brasil como parlamentar para não deixar ninguém para trás? E eu contei, queridos, a experiência da lei de liberdade religiosa. E ela se interessou tanto. Ô, pastor Dailson, me dá um minutinho, para, o senhor é meu amigo. Vamos lá. Ah, já acabamos. E ela ficou tão interessada porque eu reforcei. Nós estávamos debatendo também as 17 ODSs da ONU, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Paz, justiça, igualdade, sociedades mais igualitárias. Alguns não compreendem que a Agenda 2030 da ONU, e alguns interpretam que a Agenda 2030 da ONU é contra a igreja. Não tem nenhum problema de você pensar assim. Eu também já pensei.
Depois que eu fui estudar e compreender, e fui assistir, e fui ler um material que a própria Igreja Adventista, o nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, Dr. Ganun Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU, a Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles: essa agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa. A imagem da besta foi formada nos Estados Unidos da América do Norte, pois esta é a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. As igrejas e as religiões estão dirigindo o poder do Estado. Colocaram leis falsas de liberdade religiosa por toda parte, e a perseguição está sendo com multa e prisão para aqueles que não aceitam a falsa liberdade religiosa. Já tem várias pessoas presas porque não aceitaram essa falsa liberdade religiosa. A imagem da besta é a união de todas as igrejas dirigindo o poder civil, dirigindo o Estado com essas leis falsas de perseguições, dizendo que é a liberdade religiosa. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Sai do meio da imagem da besta, da falsa liberdade religiosa. Todas as igrejas se uniram para promover a falsa liberdade religiosa. Estão clamando paz, paz, paz e segurança. Então virá a repentina destruição, as 7 últimas pragas, para quem promova essa falsa paz. É pela essa falsa liberdade religiosa que o selo da besta será posto em prática. É pela essa falsa liberdade religiosa que o mundo inteiro receberá o selo da besta na sua testa, o qual é o domingo no lugar do santo sábado. O mundo inteiro irá guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. O selo do Deus vivo é o sábado. O selo da besta é o domingo. Perfilai-vos, vós que são leais aos mandamentos de Deus. Sai do meio deles. Não promova essa falsa paz. Não promova a imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa.